Olá, seja bem-vindo à terceira aula do módulo 7 em empresas familiares. E nós vamos falar sobre 4 questões importantes dentro da família, dentro da empresa familiar: a família, a propriedade, a gestão e a sucessão. São 4 grandes núcleos dentro dessa empresa, né, que vão determinar, inclusive, a possibilidade ou não dessa empresa ser transmitida, se essa empresa ela tem um valor de mercado, né, ou não, como que a propriedade dessa empresa ela pode ser trabalhada aí, enfim, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente continuar no nosso mapa. Esse mapa vai ser disponibilizado para vocês, tá? Compartilhei. Vamos lá. Então, confusão de organizações, né? É uma miscelânea. Às vezes a gente olha para uma empresa até um porte mais significativo, né? Enfim, uma inserção social maior, a gente não sabe a confusão que tem entre família e a empresa dentro dessas estruturas, né? Caixa, então, por quê? Por que vai acontecendo? Por que vai virando essa bagunça, né? Como eu disse na aula anterior, tem nascimento, tem casamento, tem divórcio, tem falecimento, tudo isso dentro da família, só a família, sem falarmos da empresa, já gera, né, direitos e obrigações. Aumenta o número de pessoas, né, tem relações jurídicas envolvidas que nem sempre são feitas alinhadas com a gestão da empresa. Por exemplo, um filho que resolve casar em comunhão universal de bens com a sua amada, né? Ou vice-versa. Vai gerar consequências dentro da empresa. Essa pessoa que até então não fazia parte da família e que se vier a ter qualquer problema, ela tem direitos sobre aquela empresa. Então, todas essas relações das pessoas enquanto família vão repercutir de alguma maneira dentro das empresas, né? A administração da empresa, ela tem que conciliar tudo de forma estratégica e lucrativamente organizada. A família e a empresa. A administração de uma empresa familiar, ela precisa considerar sempre a organização familiar também, né? Toda a administração da família repercute dentro da empresa. Tudo que a família faz ou deixa de fazer vai repercutir dentro da empresa em questões, né, negociais. Venda, compra de imóveis, no nome de quem que fica, tudo isso repercute dentro da empresa. E toda a administração da empresa vai repercutir também nos bens dos sócios em algum momento. Se houver uma confusão patrimonial dentro da empresa, vai atingir os bens que foram adquiridos, talvez não com o fruto daquela empresa, mas vai atingir. Então, a ligação administrativa entre a empresa e a família é muito forte. E aí nós vamos falar também que, dentro desses conceitos, o que a gente mais precisa se preocupar, em determinado momento, é a remuneração para quem trabalha lá dentro. Os sócios que trabalham vão ter prolabore, os sócios que não trabalham não têm prolabore, mas têm participação nos lucros, né? Os membros da família que não são sócios, mas que são funcionários da empresa, como que fica essa relação? Como que é determinado o salário? É determinado o salário? Porque aí vem o grande problema. As empresas familiares, elas não determinam salários para os seus funcionários que são membros da família. Vão pagam as contas da pessoa, vão dando dinheiro por final de semana que a pessoa trabalha no mercado da família, e assim não determinam salário. E aquela confusão contábil começa a acontecer. Então, quando a gente fala de empresa familiar, nós temos que olhar para como que os membros da família estão sendo remunerados, sócios ou não, trabalhando ou não, investidores ou não. Aí nós vamos partir, né, para a participação dos lucros, que são os sócios e são os investidores da família. Eles investiram, mas eles não trabalham. E quem trabalha não quer pagar investidor. Só que eles não teriam de trabalhar se os investidores não tivessem investido. E assim vai virando a confusão. Então, a confusão nessa organização, ela começa sempre, né, pela falta de controle desses pagamentos,
né? E aí, com o que a assessoria jurídica tem que se preocupar, né? A gente tem que propor ferramentas juridicamente seguras e comercialmente viáveis. Ah, Raquel, mas isso é óbvio, juridicamente seguras, né? E comercialmente viáveis. E eu acrescentaria, inclusive, aqui, né, considerando a estrutura familiar também. Vamos colocar aqui, considerando a estrutura familiar também. Por quê? Porque o irmão está trabalhando num final de semana, o outro irmão não está, e como que faz o pagamento. Então, a gente tem que organizar todas essas estruturas pensando também na estrutura da família, né? Quais são os reflexos, né, de desentendimentos familiares que isso pode gerar? E aqui a ferramenta, ela tem que trazer algo muito importante: transparência. Porque se a briga acontece porque estão achando que um está recebendo mais, outro está recebendo menos, que está havendo injustiças, se houver transparência nas regras que vão ser seguidas dentro daquela empresa, a gente acaba com os problemas, as discussões, enfim, as desconfianças. Então, nós temos que começar por aí. Nós vamos propor ferramentas juridicamente seguras, comercialmente viáveis e que tragam transparência para essa administração. Se as regras forem estabelecidas por todos e houver uma forma de verificar se elas estão sendo cumpridas, se todos tiverem uma forma de verificar se elas estão sendo cumpridas, vai acabar as discussões. E como que a gente constrói isso? Nós fazemos um estatuto, nós determinamos junto com todo mundo como que vão ser os pagamentos de cada pessoa envolvida, seja prolabore, participação nos lucros ou salário, quais vão ser os valores, como que a contabilidade vai acontecer dali para frente, e que mensalmente vão ser realizadas as atas de distribuição e pagamento, vão ser apresentados os comprovantes de todos os pagamentos, que vão estar disponíveis para todo mundo verificar as contas. Isso é uma forma de trazer transparências. Tu cria regras previamente ao problema, né? Não adianta esperar o problema acontecer. Institui aquelas regras para todo mundo cumprir e, principalmente, coloca uma forma de fiscalização. Todos vão poder conferir isso, né? E aí, quando chega nessa parte, o que as empresas costumam fazer é colocar terceiros, pessoas estranhas à família, dentro daquela organização, para fazer essa parte da contabilidade de pagamentos, da administração do dinheiro. Por quê? Porque daí é uma pessoa neutra, isenta, que também recebe um salário, faz a distribuição legal ali, mostra, está disponível para todo mundo olhar, não gera a insegurança que geram as discussões, né? Mas para isso acontecer, nós precisamos, a assessoria jurídica precisa ter compreensão sobre o negócio. Então, tudo isso que nós estamos vendo aqui é para a gente tentar aprender como olhar para essas empresas. E quando a gente olhar para essas empresas, a gente vai ter que entender os negócios que acontecem lá dentro. Se é uma empresa têxtil, se é um restaurante, se é uma farmácia, se é uma loja de roupas, se é uma rede de lojas, ou se é um barzinho na esquina de um bairro, todas essas estruturas são estruturas empresariais que precisam ser administradas profissionalmente para trazer transparência na administração e parar de ter briga familiar. E a gente precisa entender aquele negócio, como que aquele negócio funciona. Como que você vai construir um estatuto, como que você vai construir regras que realmente impactem nessa organização a ponto de evitar discussão entre membros familiares, entre membros de uma mesma família, se você não entende o negócio. Como que o dinheiro entra, como que o dinheiro sai, qual é a margem de lucro, qual é o valor dos insumos, né? Quanto de investimento, qual é o valor do capital de giro, como que acontece o fluxo de caixa. Nós temos que entender como funciona isso, e quando a gente chega numa empresa e não entende, é porque tem problema, não é porque tu não sabe entender número. Boa parte, 80% da tua não compreensão sobre os documentos contábeis é porque eles não estão certos. Eles não têm todas as informações que você precisa. Eles estão faltando informações. E não que você não entenda eles propriamente. Se eles realmente estiverem corretos, a pessoa te apresenta ele e te explica tudo direitinho, tu entende assim, ó, parece mágica. Mas quando tem problemas administrativos, está sempre incompleto.
tá sempre faltando alguma coisa. O grosso tá aí. Nossa, o grosso tá aí. Não, com o grosso eu não resolvo nada, eu preciso do fino também. Então, ali que a gente começa. Bom, aqui está o teu problema. Se você está tendo problema com sócios, se você está tendo problema com funcionários que são membros da família, se você está achando que estão te roubando, se você está achando, sabe, o problema que for, se a contabilidade que ele te apresentar estiver incompleta, você já diz, o problema está aqui. Vamos parar de culpar qualquer pessoa pelo problema e vamos colocar a contabilidade toda em dia. Passar 3 meses registrando tudo que entra, tudo que sai, todo o estoque, tudo que é feito. Tudo dentro da contabilidade. É que leva 3 meses para conseguirem fazer um redondinho. Não adianta dizer, vamos fazer por 30 dias, porque não acontece nos 30 dias, sempre falha. Então, lá no terceiro mês vai dar certo. O primeiro sai falho, o segundo sai menos falho, o terceiro sai direito. E aí, nessa construção, quando consegue finalizar essa contabilidade, bom, aí os erros já apareceram todos. Aí a gente já sabe onde é que está indo o dinheiro, a gente já sabe por que está acontecendo aquilo ali. A partir da realidade, nós vamos, então, construir o estatuto, construir essas formas de gerenciamento, o acordo de sócios, todo o regulamento interno da empresa, para daí colocar as regras que vão ser seguidas dali para frente. Formaliza o que existe e melhora o que precisa ser corrigido dentro do que está acontecendo, né? Então, a gente tem que sempre se preocupar que nós estamos dentro de se nós estamos dentro de uma empresa familiar, nós temos que nos preocupar que nós temos que, sim, criar estruturas para o crescimento da empresa, mas nós temos que preservar as relações familiares também, tá, gente? E aí, quando a gente vai para a empresa propriamente dita, a gente vai pensar nos seguintes aspectos. Propriedade total ou parcial da família, então, ela tem um controle econômico. A gestão pela família ou por profissional contratado? Isso é uma questão importante a ser analisada. Do profissional contratado, cabe à família definir os objetivos e as diretrizes das grandes políticas a serem implementadas. Por mais que se contrate um profissional para fazer a gestão, é a família que acaba dando a última palavra. Apresentam-se os relatórios, se nós estamos falando de uma empresa um pouco maior, o gestor apresenta os relatórios, apresenta as possibilidades, mas quem dá a martelada final é a família. Na administração, pode também ser pela família, pode ser por profissional contratado. E aí, geralmente acontece na administração a contratação de um profissional, porque ele vai evitar, né, ou minimizar várias discussões familiares. Por quê? Porque daí ele traz, né, uma neutralidade na produção de todos os relatórios, de todos os balanços, de todo, né, então, enfim, de todo o levantamento da empresa, de toda a contabilidade e administração. Na organização, geralmente faltam registros, faltam controles, né, tem muita informalidade, né, que é o resultado da confiança familiar, que é legal, é bacana, mas essa informalidade impede da gente compreender a empresa. E o principal alvo da assessoria jurídica tem que ser viabilizar o crescimento, viabilizar a associação, né, e propor a possibilidade de transmissão intervivos. Então, quando a gente vai falar aqui de toda a empresa, o nosso principal foco, né, tem que ser, o nosso principal objetivo, o foco tem que ser na contabilidade, na preservação das relações, mas o nosso principal objetivo tem que ser propor para a empresa, olha, não é só organizar para pararem de brigar, é organizar para debrigar, crescer e poder transferir a empresa a hora que vocês quiserem. Se vocês quiserem vender a empresa, cansaram. Olha, cansei, não aguento mais fazer isso. Ou é um setor que eu já não me identifico mais, meu pai se identificava, eu não me identifico mais. Então, viabilizar a transmissão dessa empresa, seja pela morte do fundador, seja por ele se aposentar, ou seja para vender a empresa. Mas ela só vai ter valor de mercado se ela estiver sendo administrada profissionalmente. É possível ver o potencial de lucratividade dela? É possível ver todo o ativo, todo o passivo e todo o potencial, né, comercial dessa empresa?
tudo que ela pode gerar de lucro nos próximos 10 anos, qual é o teu planejamento para daqui 10 anos? Porque quando a gente vende uma empresa realmente redonda, a gente já vende com planejamento, tá, gente? A gente já vende com a visão a longo prazo. Não é essa empresa no jeito que está, com o crescimento que teve até agora e com as possibilidades que tem, com a análise de mercado, com essas implementações daqui para frente, com o levantamento desses recursos para colocar esses planos em prática, ela vale tanto. Tudo isso é analisado para ver o valor de uma empresa. E aqui nas empresas familiares, isso é mais difícil de fazer e não inviabiliza só a venda, inviabiliza a transmissão para os herdeiros. Então, aquele grande patriarca que constrói uma empresa e diz, eu vou deixar isso para os meus filhos, mas não coloca os filhos para conhecer a empresa antes dele morrer, ele vai morrer e dali a algum tempo, se esses filhos não tiverem grandes ideias e conseguirem reconstruir a empresa do jeito deles, eles não vão conseguir administrar, porque estava tudo nas mãos. Os funcionários confiavam no patriarca, né? A ordem toda era determinada por ele. Então, dentro dessa sucessão, né, a gente tem que pensar sempre que para haver a sucessão tem que ter uma gestão estratégica, um plano de negócios, um modelo de negócio bem definido, tem que ter uma administração profissional com fluxo de valores e contabilidade. Aqui eu não estou falando de fluxo de caixa, fluxo de valores mesmo. Desde o investimento lá no nascente da empresa, né? No nascimento da empresa, até a distribuição de lucros e pagamentos de salário, isso tem que estar claro, isso tem que estar transparente. Como que cada um é remunerado dentro da família, né? É o fluxo que acontece ali do que entra e do que sai, conforme o trabalho de cada membro familiar. Confusão patrimonial, né? Então, quando não existe todas essas estruturas bem formadas, vai acontecer uma confusão patrimonial, tá? E isso, além de provocar, né, a todas as indisposições entre os membros familiares, pode repercutir numa desconsideração da personalidade jurídica e todos os membros daquela família serem atingidos nos seus bens pessoais. E aí, vão dizer assim, em boa parte de algumas empresas familiares que sofrem desconstituição da personalidade jurídica, tinha que sofrer mesmo, porque em vez de estar pagando os impostos, de estar pagando os deveres trabalhistas, todos os direitos lá, não estavam pagando, sonegaram e construíram patrimônio. Agora vão pegar esse patrimônio e vão pagar o que estavam sonegando com juro e multa, vai sair mais caro, né? Mas eu não estou falando disso, eu estou falando daquela confusão patrimonial que acontece simplesmente por não organizar a contabilidade. E aí, quando quando a empresa ela tem que mostrar a sua administração para impedir uma desconstituição da personalidade jurídica, ela não consegue. Por mais que, de fato, não tenha acontecido, né, uma sonegação provocada, né, uma iniciativa criminosa, digamos assim, ela não vai conseguir demonstrar que não houve confusão patrimonial, que o patrimônio da empresa e o patrimônio das pessoas são diferentes, porque está tudo uma bagunça. Então, aqui, quando a gente fala em confusão patrimonial, nós estamos falando tanto do sonegador, né, ativo, aquele que faz porque quer, quanto aquela empresa que está meramente desorganizada e que por uma pandemia, por uma crise econômica, teve problemas financeiros, e lá o patrimônio do sócio que foi constituído de outras formas, né? A esposa trabalhava, teve uma herança, recebeu bens e tudo mais, vai entrar tudo para o bolo. E até provar que uma coisa não veio da outra, leva-se tempo, incomodação, perde dinheiro, contrato de advogado e tudo mais. É muito melhor contratar um advogado estruturador de negócios que vai, né, deixar tudo às claras aqui, né? Falar para a empresa, organizar a empresa e estabelecer uma cultura de organização. E a centralização da gestão é o que mais impede a sucessão aqui, né? Quantas empresas vocês já viram que simplesmente fecharam as portas porque o seu gestor morreu? Ou porque o gestor, que já estava velhinho, não deixou implementarem mudanças que iam trazer um melhor diferencial competitivo para a empresa e a empresa acabou morrendo, né? Morreu junto com ele. Por quê? Porque ele centralizava a gestão. Né? Ele impossibilitava os sucessores, né, de tomar conhecimento sobre as estratégias da empresa. Ele criava as estratégias na cabeça dele, aplicava as estratégias e fim.
Então, ele impossibilitou o crescimento e a transmissão da empresa, né? Inviabiliza toda a manutenção dos negócios, quando a gestão ela é centralizada no sócio fundador. E, por vezes, certamente você vai enfrentar essa dificuldade e vai ter que chegar para o gestor, olha, vai ter que mudar a tua forma de liderar aqui dentro. Vai ter que chamar teus filhos, teus sobrinhos, seja lá qual é a próxima geração da família, que tenham interesse, ou contratar pessoas para te ajudarem. Formalizar tudo aqui dentro, organizar tudo aqui dentro. E isso, assim, a gente tem que ir muito pelas beiradas, porque demora muito para convencer, às vezes, alguém. Mas vale a pena, porque quando ele começa a ver os resultados disso, ele vê, nossa, por que eu não fiz isso antes? Né? Então, aqui, quando a gente fala da família, da propriedade, da gestão e da associação, nós estamos falando do núcleo, né? De toda a empresa, de toda a estrutura dela, de toda a nascente dos problemas e também o núcleo da solução dos problemas, porque se a gente conseguir chegar nesse ponto e apresentar tudo isso e conseguir mostrar para a empresa que é por esse caminho que ela tem que sair da condição de empresa familiar incompetente para passar para a condição de empresa familiar administrada profissionalmente, aí nós vamos ter 2 ouros nas mãos: o profissionalismo e a confiança que transcende a documentação. E aí, isso sim faz uma empresa familiar ter sucesso. E é nesses núcleos, nessas questões que nós, advogados, que vamos propor toda a documentação para organizar isso aqui, é que nós temos que prestar atenção. Como que está acontecendo tudo isso aqui? Tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre a contabilidade e vamos aprofundar um pouquinho mais a confusão patrimonial.